Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre temperaturas na apostila página 24 a 26. Vocês vão ver que é um conteúdo bem tranquilo, ele é muito parecido com a régua, nossa régua que a gente usa no dia a dia, porque a medição segue a mesma ideia da régua, onde nós temos os centímetros e os milímetros. Então, vocês vão ter muita facilidade nesse conteúdo, eu tenho certeza. E o que a gente vai estudar assim de um pouquinho mais diferente, mas que é o que vocês já sabem também, são os números com vírgula. Então, aqui dentro do termômetro, a gente vai aprender a localizar temperaturas com números decimais. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui na página 24 é o conceito de febre. Febre significa que é um aumento temporário na temperatura do corpo de uma pessoa. Então, olha só, o corpo humano, veja bem aqui embaixo no finalzinho da página, o corpo tem a temperatura média por volta dos 35 graus a 37 graus Celsius. Por que Celsius? Veja nesse quadrinho. É a unidade de medida que a gente usa para medir temperaturas aqui no Brasil. Então, a gente calcula as temperaturas usando essa bolinha, coloca o número, coloca uma bolinha, que a gente chama de grau, e o C maiúsculo indicando que é na escala Celsius. Então, veja só, para medir a temperatura, nós usamos esse instrumento que é o termômetro. O termômetro, nesse modelo aqui, que é mais antigo, ele tem um tubinho fininho de vidro por dentro e dentro desse vidro tem um líquido prateado que é chamado mercúrio. O mercúrio, quando a gente coloca o termômetro no nosso braço, esse mercúrio vai começar a receber o calor do nosso corpo. Lembra da transferência de calor? O nosso corpo é um bom condutor de calor. Então, a gente transfere o nosso calor para o termômetro. E quando isso acontece, o mercúrio lá dentro desse tubinho de vidro, ele aquece e começa a subir por esse tubo. Ele vai subindo até acontecer o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que é isso? A gente transfere o nosso calor para o termômetro até que a temperatura do mercúrio esteja numa temperatura exatamente igual a que está o nosso corpo. Então, temos os dois corpos, tanto o termômetro quanto o nosso corpo, em equilíbrio, ou seja, os dois na mesma temperatura. E aí, o que vai acontecer? Esse líquido, como é prateado e como ele vai subir até chegar no equilíbrio térmico, que é quando ele atingir a temperatura que está o nosso corpo, ele vai parar em determinado risquinho desse aqui do termômetro. E é nesse risquinho que a gente vai ler a temperatura que está marcando. Eu trouxe aqui duas temperaturas para a gente localizar nesse termômetro que eu improvisei aqui no quadro, para vocês entenderem como que a gente faz essa leitura do termômetro. Então, veja só, 36,8 graus Celsius. Vamos localizar aqui. Se vocês observarem, nós temos tracinhos mais compridos que indicam a temperatura com o número inteiro, por exemplo, 34 graus. É um número inteiro, ou seja, um número que não tem a vírgula. Aí nós temos tracinhos pequenininhos, que significam os décimos da temperatura, assim como na régua nós temos o traço comprido para indicar o centímetro e os tracinhos pequenininhos para indicar os milímetros, não é verdade? E entre
uma temperatura exata e outra, por exemplo, entre o 34 e o 35, nós temos um traço de tamanho intermediário, que indica a metade da temperatura, ou seja, nesse traço do meio, que é um pouco diferente, eu tenho o 34 graus e meio, 34,5, como vocês já conhecem os números decimais. Então, a gente vai marcar o 36,8. Como a gente vai fazer? Vamos localizar primeiro o 36,5, que ele é um coringa pra gente. Vamos lá, 36,5, está bem aqui nesse traço intermediário. Para chegar no vírgula 8, a cada tracinho que eu andar, eu conto mais um décimo. Então, olha só, 36,5, 36,6, 36,7, bem aqui nesse tracinho está o 36,8, que eu vou chamar de 1, tá bom? Olha lá, ó, lá naquele tracinho. Agora, para a gente continuar aprendendo, o 37,3. Quem eu posso localizar aqui? O 37. Então, a cada tracinho, eu conto mais um décimo. 37,1, 37,2, 37,3. Está bem aqui. Vou chamar de 2. Não é fácil, pessoal? É só encontrar o tracinho daquela temperatura. Então, agora, com essas informações, vocês já vão conseguir fazer o exercício número 1. Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês que existe também, esse outro tipo de termômetro, que é o termômetro digital. Aqui, como acontece a medição da temperatura? Na ponta dele existe um sensor que vai receber a temperatura do nosso corpo e quando acontecer aquele mesmo equilíbrio térmico que eu expliquei, vai aparecer aqui no visor a temperatura do nosso corpo. Então, ele é bem mais prático. Porém, a gente precisa saber ler um termômetro convencional, né? Aquele termômetro clínico, o mais antigo. Então, vamos lá. No exercício número 1, nós temos aí a temperatura 35,2 e a temperatura 39,7. Vocês irão, então, pintar como se fosse pintar a fração mesmo. Vocês vão pintar até chegar no tracinho que indica o 35,2. Por exemplo, se eu quisesse indicar essa temperatura 36,8, eu ia pintar tudo isso aqui até chegar ali, tá bom? Pintar tudo. E também o 39,7. E aí vocês irão responder qual desses termômetros está marcando uma febre. Aqui a gente precisa de lembrar que a febre é o aumento temporário da temperatura do corpo e a nossa temperatura média fica entre 35 graus e 37 graus. E aqui no finalzinho da página 24, nós temos a informação de que os médicos consideram febre uma temperatura acima de 37,8. Então, o 37,8, 35, 37,5, 6,7,8. Então, daqui para frente, os médicos já consideram que a pessoa está com febre. E aí, então, vamos fazer também o número 2. Amélia estava com gripe, mediu sua temperatura e verificou que estava com 38,8 graus Celsius, ou seja, ela estava com febre. Tomou um banho morno, vestiu roupas leves e repousou. 2 horas depois, a sua temperatura estava em 37,5 graus Celsius, 37,5. Qual é a diferença entre as duas temperaturas? Então, para vocês fazerem essa atividade, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de como calcular a diferença entre temperaturas.
É muito simples, é a mesma coisa que calcular a diferença entre números decimais. Então, a gente precisa lembrar de colocar vírgula debaixo de vírgula e fazer a subtração normalmente. Então, aqui estão as duas temperaturas, vírgula debaixo de vírgula, vamos fazer a operação. 4 menos 3, 1, vírgula debaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então, a diferença é de 3 graus, vírgula 1. 3 graus e 1 décimo. Muito simples, não é? Então, agora vamos para a última página, que é a página 26. No exercício número 3, nós temos aí na letra A um termômetro digital calculando a temperatura, né, nessa cidade. E vocês simplesmente vão colocar que temperatura esse termômetro está marcando. A letra B, quem tiver termômetro em casa, que verifique a temperatura do ambiente, vocês podem fazer essa letra B. Quem não tiver, não precisa fazer, não tem problema. Nós estamos pulando essa letra. Porque aqui a gente tem que desenhar ao lado da imagem, nesse espaço em branco, um termômetro para marcar a temperatura da nossa cidade no momento em que vocês estão fazendo esse exercício. Então, é uma atividade mais complexa e nem todo mundo tem termômetro em casa que meça a temperatura do ambiente. Então, essa letra B é opcional. Já aqui no exercício número 4, pessoal, vem um novo conceito para vocês, que são as temperaturas negativas. Ou seja, quando está muito frio e nós temos então uma temperatura que está abaixo de 0 graus Celsius, ou seja, muito frio, como por exemplo nas geladeiras de cerveja, aquelas geladeiras que tem cerveja, que tem refrigerante. Se vocês observarem, lá tem um visorzinho que fica marcando uma temperatura com um sinal de menos na frente. Aquilo lá significa que nós temos uma temperatura negativa, ou seja, abaixo de 0 graus, muito frio. Então, veja só, vamos supor que eu queira calcular a diferença entre essa temperatura aqui, menos 5 graus, e essa temperatura, 23 graus. Como que eu vou fazer nesse caso? Quando eu tenho que fazer a diferença entre uma temperatura que está positiva e uma que está negativa, nós simplesmente vamos somar as duas. Por quê? É como se a gente estivesse contando quantos tracinhos eu tenho até aqui e quantos tracinhos eu tenho daqui até lá. Entendeu? É esse espaço mais esse espaço. Isso é a diferença entre uma temperatura e a outra. Então, nesse caso, a diferença entre o 23 e os 5 graus negativos é de 28 graus. Por quê? Eu preciso de 5 graus para chegar até o zero. Se eu estou abaixo de zero, eu preciso de 5 graus para chegar no zero. E preciso de mais 23 para chegar lá naquele tracinho do 23. Por isso, então, que a gente soma quando nós temos uma temperatura negativa. E nós lemos menos 5 graus. Então, com essa informação, vocês irão fazer o cálculo da diferença entre esse primeiro termômetro, que está marcando 12 graus Celsius, e esse segundo termômetro, que marca menos 10 graus Celsius, tá bom? Então, é só seguir esse exemplo que eu dei aqui no quadro. Assim, a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima aula!